Fala galera, como vocês podem ver, minha voz deu uma piorada, mas estou aqui de volta. Ontem eu perdi completamente a minha voz, fiquei muito mal da garganta, mas hoje ela saiu um pouquinho, então eu vou aproveitar para gravar esse vídeo. Eu tenho que confessar que tem sido dias difíceis, tem sido dias muito difíceis, e eu não digo isso pela minha voz. Eu tenho vivido minha vida, sério, gente. Eu achei que tinha virado de cabeça pra baixo. Agora eu tenho total certeza de que ela não virou de cabeça pra baixo. Ela virou e tá virando. E eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Mas eu tenho. Eu não vou falar pra você que eu tenho descansado no Senhor. Não vou falar isso. Eu vou falar que eu estou exercitando isso de descansar no Senhor. Porque eu tô Eu tô aflita, eu tô ansiosa, eu tô agoniada, é, eu tô cheia de receios. Quando eu entrei nesse propósito, eu não sabia o que iria acontecer. E, e de repente, meu pai, ele foi pro hospital. Meu pai, ele precisou fazer uma cirurgia. Descobriram uma doença nele. E tá muito difícil. Tá acontecendo muitas coisas com meu pai. Mas tenho tentado exercitar minha fé. E nossa fé, ela é provada nesse momento. A nossa fé, ela é provada nesse momento, sabe? E eu sei que foi importante eu ler esse livro de Daniel esses dias. Porque vendo como Daniel, ele se rasgou inteiramente diante do Senhor. Ele reconheceu que só o Senhor era poderoso para livrar Israel. Quando Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, quando Sadraque e Mesaque, eles foram para a fornalha. Em nenhum momento eles deixaram de confiar no Senhor. Em nenhum momento eles deixaram de ter fé no Senhor. E eu tô gravando esse vídeo pra você porque esse dia estava legal, a gente estava se divertindo e aprendendo da palavra. Outra coisa é quando você tem que colocar a palavra em ação. Outra outra história você ter que ler isso e falar assim: Senhor, o Senhor foi com essas pessoas, seja comigo também. Outro momento é você ler no um capítulo em que Daniel ele se rasga completamente diante do Senhor. Ele se põe totalmente diante do Senhor. Ele tira completamente as suas roupas, se veste de pano de saco e fica ali clamando, intercedendo ao Senhor, falando que o Senhor ele é misericordioso, que o Senhor é fiel à sua palavra. Uma coisa é a gente ler essa história. Uma coisa é a gente ver como que Daniel, ele exercitava a sua fé e a sua confiança em Deus. Outra coisa é a gente colocar essa palavra em ação. Outra coisa é a gente ter que viver isso, sabe? A gente ter que ser provado, a gente passar por uma dificuldade e ter que falar assim, Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor é capaz de fazer isso, Senhor. E é nesse momento que eu não queria estar gravando esse vídeo. Eu não queria estar expondo isso. Mas o Senhor sabe por que eu iniciei esse propósito. Quando o Espírito Santo falou, faz o propósito, eu não entendi. Mas eu sei que era necessário para que ele fosse me dando força. E eu sei que esse vídeo talvez agora não vai fazer sentido para ninguém. Mas eu sei que ele vai alcançar uma pessoa. E eu espero que quando você estiver vendo isso, você possa descansar completamente no Senhor.
não é fácil. Não é fácil você ler e depois ter que colocar tudo aquilo que você leu em prática. Mas depois você olha assim, o tamanho do seu Deus e o tamanho do que ele pode fazer. E aquilo te enche de fé e aquilo te começa a te mover, sabe? Então, eu quero falar isso pra você. Que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios que se levantarem na sua vida, você possa olhar para essas pessoas, você possa olhar para esses testemunhos vivos, você possa olhar para isso e falar assim: Senhor, da mesma forma que o Senhor operou, da mesma forma que o Senhor fez, faça na minha vida. Deus, eu te conheci pela tua palavra, eu te conheci, Senhor, só de ouvir falar, mas agora, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero provar do teu milagre, Senhor, eu quero provar de experiências contigo. E a gente tava orando por experiências reais com o Senhor. E pessoal, e pessoal, o que ele tá fazendo? Ai, Deus. Esforça-te. Seja forte. Ser forte, ser forte. Vamos ler? Vamos ler. Não tenha medo. Você é um homem muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte e seja forte. Mesmo aqui sem voz, mesmo quebrado, mesmo despedaçado, com a fé bem pequenininha. Eu sinto que o Senhor ele fala: seja forte, seja forte, seja forte. Que a gente possa olhar para a história de Daniel, que a gente possa olhar para outras e outras e outras histórias. Saber que quando o Senhor ele deixou a palavra dele registrada aqui, ele deixava esperança pra gente. A gente conhecer um Deus tão poderoso, um Deus que passeia dentro da fornalha, um Deus que não deixa nenhum fio de cabelo se perder, um Deus que liberta cativos, um Deus que faz coisas extraordinárias. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que faz o leão dormir. Não permite que eles toquem em Daniel. É esse o Deus que a gente serve. Eu não vou olhar pra tribulação. Você que vai ver esse vídeo também não vai olhar pra tribulação. Você vai olhar para o Deus desses homens. Você vai olhar para o Deus desses homens. O Deus ao qual a gente serve é o mesmo. Não há nada, não há nada impossível para o nosso Deus. Amém? Então agora a gente vai orar, crendo nessa palavra. E que ela venha se materializar dentro de nós, que ela venha se materializar na nossa vida. E, e é isso que acontece quando você lê a palavra do Senhor. É isso que acontece. É isso que está acontecendo na minha vida quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu sei que eu poderia estar muito pior agora. Eu sei que eu iria ficar muito pior nesse momento se não fosse. Se eu não conhecesse Ele através da palavra. Se eu não conhecesse o Deus Todo-Poderoso através da palavra. Se eu não conhecesse o Deus que eu sempre a gente quer. A gente, quando não conhece Deus, a gente limita Ele. A gente limita Ele. A gente limita as ações dele. A gente quer colocar Ele dentro de uma caixa. E. Mas Deus, Ele não cabe dentro de uma caixinha. Deus, Ele é muito grande. E eu creio que ao final desses 21 dias, meu pai ele vai sair daquele hospital. E o Senhor vai restaurar a saúde dele. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza.
Faltam pouquíssimos dias para isso acontecer. E eu creio, eu creio, eu tenho, eu deposito completamente a minha esperança no Senhor. Amém. Então vamos ler a palavra, pedir para que o Espírito Santo venha aqui. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu vou me colocar na tua presença, Senhor. Deus, me ajuda, me fortaleça. Deus, estabiliza as minhas emoções. Estabiliza, Senhor Deus, as minhas emoções. Que eu possa estar voltada só para ti. E os meus olhos venham estar fixos em ti, Senhor. Deus, que tu és todo poderoso, tu és forte, tu és grande. Tu és Deus de milagres. Deus, estamos aqui mais um dia nesse propósito de oração. Estamos mais um dia, Senhor Deus, aqui para exaltar e glorificar o teu nome, para nos consagrar. Deus, nesse momento eu venho te pedir, Senhor, eu venho te clamar. Visita meu pai naquele hospital. Restaura a saúde dele, Senhor. Chega ali, Senhor Jesus. Envia teus anjos. Envia Miguel, Senhor Deus, para pelejar naquele lugar. Deus, tu és médico dos médicos, tu és doutor por excelência. Deus, eu conheci na tua história teus grandes feitos, tuas maravilhas, Senhor. Deus, diante de ti eu tenho me rasgado, eu tenho me consagrado, Senhor, eu tenho clamado por tua misericórdia. Deus, tu és um Deus misericordioso, Senhor, e tudo podes fazer. E eu sei que o mesmo Deus que está operando aqui na minha vida, que está operando na minha família, é o mesmo Deus que está operando na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, na vida dessa pessoa que está nesse propósito. Senhor, os nossos pedidos de oração nós colocamos diante de ti, nós levamos diante de ti, Senhor, pois cremos, Senhor, que tudo pode fazer. Não há nada impossível para ti, Senhor. Não tem nada. Deus, não tem nada impossível. Sabemos que não tem nada impossível para ti. Tu és Deus de milagre, tu és Deus de promessa, tu és fiel, tu és grande, tu és misericordioso. Deus, não há problema grande demais que não possa ser resolvido para ti. Não há nada que não possa ser resolvido por ti, Senhor. Nós apresentamos os nossos anseios, as nossas súplicas, os nossos sonhos, os nossos desejos, meu Pai. Nós colocamos tudo diante de ti, entregamos tudo diante do teu altar, Senhor. Fortalece, Senhor Deus, as nossas vidas para que possamos seguir firmes, Senhor, nesse propósito. Deus, eu te oro nesse momento. Convido o Espírito Santo para vir aqui me auxiliar. Espírito Santo, abre a minha mente. Me dá entendimento da tua palavra. Fala comigo. Espírito Santo de Deus, vem aqui. Eu não tô com condições alguma de fazer isso. Você sabe. Mas tu és a minha força. Que esse momento ele venha ser para edificar a minha vida e a vida dessa pessoa. Que venha ser para acender e para reavivar a minha esperança, a minha fé e a fé dessa pessoa, Senhor. Pois nós cremos em Ti. Nós vamos testemunhar que o mesmo Deus que estava na fornalha, que o mesmo Deus que estava na cova dos leões, que o mesmo Deus que estava ali na Babilônia com Daniel, é o mesmo Deus que está conosco quando nós nos colocamos, quando nós iniciamos essa consagração. E assim, eu te peço, Espírito Santo, que possamos viver experiências reais contigo, mesmo que custe, mesmo que seja doloroso, mas que possamos viver essas experiências, possamos testemunhar elas, para que o teu nome venha ser glorificado em nossas vidas, para que o teu nome venha ser glorificado em nossas histórias, para que o teu nome ele seja glorificado sobre toda a terra e todo o céu, Senhor. Nós nos colocamos aqui diante de Ti e te convidamos
Pai, vem aqui, me ajude, me fortaleça. Ajude essa pessoa, fortaleça essa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Amém. Amém. Sim. Leitura do capítulo 12. E eu vou ver se a gente consegue fazer o do capítulo. Não, é até o capítulo 12 mesmo. Eu vou pedir para que o Senhor ele nos dê um outro livro para a gente ler. Que o Espírito Santo ele nos conduza na próxima leitura. Que venha ser uma leitura que venha fortalecer a nossa fé. Venha nos auxiliar para a gente seguir firme até o final. Amém? Daniel, capítulo 12. Os tempos do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Tudo naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e repugnância eterna. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do firmamento, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, guarde em segredo as palavras e cele o livro até o fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então, eu, Daniel, olhei e ali diante de mim havia dois outros de pé, cada qual em uma das margens do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: Haverá um tempo, tempos e metade de um tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado. Todas as coisas se cumprirão. Então ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: Meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão guardadas em segredos e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão agindo impiamente. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios entenderão. Depois de abolido o sacrifício diário, estabelecido a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados aquele que alcançar 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E então, no final dos dias, se levantará para receber a sua herança. Amém? Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará então. No final dos dias, se levantará para receber a sua herança. Olha, gente, que palavra forte. É essa daqui a nossa maior esperança de vida. A maior esperança da nossa vida é essa, gente. A gente tem que seguir o nosso caminho até o final. Porque todos nós vamos descansar um dia. Até que seja chegado o dia de Cristo. E que vamos receber dele a nossa herança. A gente tem que olhar para esse texto e pensar que é esse o propósito, sabe? De tudo. É essa a nossa maior promessa. É aguardar a vinda de Cristo. Para que a gente possa receber a nossa herança. Então que a gente possa guardar essa palavra. Seguir firme até o fim. Seguir o nosso caminho até o final. Descansar no Senhor. Porque
porque no final a gente vai receber a nossa herança diante do Senhor. Então, o que que a gente vê aqui nessa história? A gente vê revelações feitas a Daniel a respeito do futuro dos príncipes da terra. No caso, aqui a gente vê que Miguel, ele vem para Daniel e começa a dar continuidade às revelações. Então a gente vê que Daniel, ele teve revelações durante do capítulo 7 em diante até o capítulo 12. A gente vê que Daniel, ele tem visões, ele tem sonhos a respeito dos principais impérios da terra. Ele também tem a revelação a respeito de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi um dos imperadores terríveis. E também Daniel ele pôde ver também seus sonhos a respeito da profanação do Templo de Jerusalém. Também ele teve revelações sobre a segunda vinda de Jesus. E agora a gente vendo a revelação a respeito do dia do juízo, o dia, o tempo do fim. Então aqui a gente vê que Daniel, ele, Miguel, ele vem para Daniel e começa a falar para Daniel que haverá dias de grande guerra para o povo de Israel. E não é a guerra que Daniel estava pensando. Não era a guerra de. Essa guerra, essa grande guerra que Daniel estava vendo em suas visões, em sua visão, em seus sonhos, não era a respeito do período presente que Daniel estava. Não se tratava só ao período em que o povo estava na Babilônia, ou então que o povo tinha saído da Babilônia. Não era naquele período. Era essas visões que Daniel estava tendo, era para o tempo do fim. E aqui no versículo 2 ele fala assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e repugnância eterna. Então, só acompanhando aqui a leitura, Miguel ele revela que haverá dias de grande angústia, mas que o povo será protegido por ele durante o ataque de Satanás contra Israel. Esse ataque seria no momento em que o anticristo ele se levantar. O anjo ele assegura a Daniel de que aqueles que morreram eles irão ressuscitar, aqui no versículo 2. E aqueles incrédulos que ressuscitaram, no caso, todos os mortos irão ressuscitar. E a gente vê assim que uns para a vida eterna, e quando ele fala assim, outros, porém, para a vergonha e repugnância eterna. Então, o que a gente compreende? Não só os salvos que irão ressuscitar naquele dia, mas todos irão ressuscitar. E até aquelas pessoas que não serão salvas, elas irão ressuscitar, mas elas irão ressuscitar para ver, aqui ele fala, para vergonha e repugnância eterna. Aí aqui eu destaquei, aqueles incrédulos ressuscitarão também para vergonha e desprezo eterno, mas não participarão das bênçãos. Então aqueles que não creram em Jesus, aqueles que não creram na palavra do Senhor, eles também ressuscitarão, mas para contemplar que tudo que estava escrito, que todas as promessas do Senhor, que haveria a volta, haveria o retorno do Messias, que nós ressuscitaríamos e iríamos para a glória. Até esses que não acreditaram, eles ressuscitarão, mas para ver, para serem envergonhados. Então, Daniel, aqui no versículo 4, ele é orientado a guardar em segredo essas palavras. Aí ele fala assim: cele o livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Por que que ele foi orientado disso? Pois se Daniel revelasse naquele tempo essas profecias, ninguém iria acreditar. Daniel, ninguém iria compreender, sabe? E hoje a gente só conhece essa história. Ele fala assim: muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. E é o que está acontecendo com a gente. Hoje a gente só tem total entendimento da palavra, a gente só tem total conhecimento. Não é total. Deixa eu estruturar a minha palavra. Deixa eu corrigir a minha palavra. A gente tem um conhecimento parcial e limitado acerca dessas coisas.
Porque hoje a gente consegue olhar a história, compreender com maior entendimento o significado dessas coisas que Daniel escreveu. Porque parte dessas coisas já aconteceram. E a gente compreende então que se essas coisas que Daniel previu, na verdade, não que Daniel previu, mas que foi revelado a Daniel, já aconteceram, consequentemente, a outra parte também irá acontecer. Então aqui a gente vê que é, Daniel ele é orientado a guardar aquilo, porque no tempo do fim, ou seja, estamos no tempo do fim, muitos irão em busca de conhecimento para compreender essas palavras. E hoje a gente se questiona o que é as 70 semanas, quem foram os reinos que vieram, que simbolizavam aquela estátua do sonho de Nabucodonosor, quais foram os reinos que vieram, que representaram os chifres do bode, o que reinos que vieram, que representaram aqueles animais que surgiam da terra. Então hoje a gente já consegue compreender isso. Mas ainda tem a outra parte que está se realizando. Se essas palavras de Daniel fossem reveladas naquele tempo, muitos não iriam compreender. Por isso que Daniel ele foi orientado a selar aquele livro, a guardar assim, olha, basicamente o anjo estava dizendo, Daniel, guarda essas palavras em 7 chaves. Guarda isso, porque o povo não está preparado ainda para saber. Então, o anjo ele revela aqui. Daniel, então, a gente vê que Daniel ele começa a ficar curioso e a se questionar. Mas quando que irão se cumprir essas coisas extraordinárias? Daniel ele questiona. Daniel é muito curioso, né, gente? Então, o anjo vai e fala para ele que haverá um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha, por enigma. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Então, o que os teólogos dizem a respeito desse versículo? Que o anjo ele revela que haverá 7 anos total, né? A gente sabe que haverá 7 anos da grande tribulação, que virá o anticristo, mas que haverá tempos e metade de tempo, que representa 3 anos e meio, segundo os teólogos, porque isso não está esclarecido aqui na Bíblia, mas segundo a teologia, dentro desses 7 anos haverá 3 anos e meio em que o anticristo ele irá reinar e que haverá aparentemente um tempo de paz, mas que é só engano. Ó, deixa eu continuar aqui para vocês compreenderem. E isso é com base também, é, essa explicação é com base também no entendimento dos outros capítulos anteriores que a gente leu. Continuando, deixa eu ver. Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão guardadas em segredos e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão agindo impiamente. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, olha só quem irá entender. Os sábios entenderão. Depois de abolido o sacrifício diário, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que alcançar 1335 dias. Então, gente, Daniel depois é orientado. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, se levantará para receber a sua herança. Então, a gente vê aqui que Daniel, ele tem todas essas revelações. Claro que de forma limitada. Daniel, o anjo aqui não falou assim, olha, Daniel, vai se cumprir tal dia, tal dia, tal dia. Não, ele só revelou através de simbologias, porque ninguém sabe o tempo em que irá chegar ao fim, sabe? A gente não tem isso com precisão.
Não foi dado esse entendimento com precisão. E Daniel, ele fica ali questionando por quê, quando que irá acontecer essas coisas extraordinárias. E aí ele fala: olha, Daniel, siga a sua vida. Você teve essas revelações, escreve essas visões, anote elas, elas irão se cumprir, como está acontecendo, e siga seu caminho. Anote isso, série, guarde isso e siga o seu caminho. Então, uma das coisas que eu pude escrever, que eu pude destacar e eu deixei escrito aqui, é que há muitas coisas na nossa vida que elas precisam de respostas de Deus. Muitas coisas que vão acontecer na nossa vida, muitas profecias que irão vir na nossa vida, muitas coisas que irão acontecer que vai trazer questionamentos pra gente. Que a gente vai perguntar, Senhor, mas por que isso? Por que isso vai acontecer? Como que irá acontecer? Por que está acontecendo? E Deus, ele nos dará essas respostas no tempo determinado. No tempo determinado, o Senhor, ele dará essas respostas pra gente. Mas enquanto isso, a gente não vai paralisar a nossa vida. Enquanto isso, devemos seguir a nossa vida e descansar. E eu aprendi isso quando eu li essa palavra, eu fiquei, meu Deus, eu vou, Senhor. É, quando a gente recebe uma profecia do Senhor, a gente fica muito ansioso. Eu imagino que Daniel ele entrou nesse lugar de ansiedade, sabe? Ansiedade pelo futuro. Por como que isso vai acontecer? A gente vê que Daniel ele ficou tão ansioso. Isso causou tanta agonia para ele, saber que essas coisas aconteceriam, saber que o fim iria acontecer e que iria acontecer tantas coisas com Israel, que Daniel ele é, se volta ali diante do Senhor e se rasga completo, rasga por completo diante do Senhor. Mas o anjo ele fala assim: olha, Daniel, siga, siga o seu caminho até o fim, descansa. Porque no tempo final você se levantará e vai receber a sua herança. Então que a gente possa aprender com Daniel. Que essa venha a ser a nossa maior, maior esperança, sabe? A gente possa sempre, em meio às dificuldades, em meio às provações, olhar para essa palavra. E mesmo querendo desistir de tudo, a gente possa olhar para essa palavra e lembrar dessas palavras. A gente possa olhar para essa palavra e seguir firme até o fim, porque a nossa maior esperança é chegar até os céus, nos encontrar com nosso Senhor, receber essa herança, sabe? Que é a nossa maior promessa. A nossa maior promessa é a vida eterna. Então que a gente possa esperar por ela, porque os dias estão próximos. Os dias estão muito próximos. Quando a gente vê a história, a gente sabe que muita coisa já aconteceu e que, gente, falta muito pouco. Falta muito, muito, muito pouco para o grande dia chegar. Então que a gente possa estar preparado diante disso também. A gente possa se preparar se consagrando, se preparar jejuando, se preparar se santificando para a volta de Cristo, para o arrebatamento, para o dia do fim. E que a gente possa descansar nessa palavra e ter ela como a maior esperança da nossa vida, sempre olhando para ela. Então é isso que eu vou deixar para você. Que a gente possa meditar nessa palavra. Eu vou é, ler mais um pouco ela, porque o Senhor ele falou muito comigo. E vamos descansar no Senhor. Descansar. Apenas descansar no Senhor.